chegar aos modelos que conhecemos hoje, as câmeras fotográficas percorreram um longo caminho na história. E para falar mais sobre isso, eu converso hoje com o fotógrafo e colecionador Mário Paiva. Seja bem-vindo, Mário. Você tem um acervo de encher os olhos de amadores e profissionais. Para você, o que vale mais, o valor afetivo ou financeiro? É o valor afetivo, porque financeiro não se dá para ganhar dinheiro com câmeras antigas. Então a coleção ela é de maior importância no ponto do coração. Então assim, a fotografia é uma paixão da minha vida, tem a ver com a minha vida. Eu comecei com 18 anos de idade e desde então, há 38 anos que eu fotografo. E foi Deus quem colocou na minha vida a fotografia. Então a fotografia ela faz parte da minha vida também, né? Então é muito pelo gostar mesmo, é pela paixão que a gente tem pela fotografia. Qual foi a primeira câmera que você conseguiu? Em 1980, foi a Yashica ME1. Essa câmera na época era uma câmera bem cara. Hoje ela não custa nada, mas era uma câmera tal como uma câmera digital boa hoje, né? Então eu não lembro que na época eu comprei ela em prestações. Eu lembro que eu pedi ao meu pai um cheque emprestado, fui lá e comprei e comecei a fotografar com ela em 1980. Uma câmera para nós hoje muito simples, mas para a época era uma câmera que estava entrando no mercado. Era ela e a Olympus Trip, câmeras que a maioria dos fotógrafos tinham. E essa questão da raridade, qual dessas câmeras é a mais rara? Você sabe me dizer assim? Você lembra algumas? Sim. Tem várias câmeras aqui que são raras, são muitas. Eu poderia destacar aqui entre algumas, por exemplo, essa câmera aqui, a Leica. É uma câmera alemã de 1935. Aqui no Brasil, é uma das mais antigas que tem entre os colecionadores. Ela é de 1935 e é bem rara. O preço, né, o valor financeiro das câmeras se dão por conta da raridade. Qual delas, das câmeras que você tem hoje, da sua coleção, que foi a mais difícil de conseguir? Tem várias. Foi essa câmera aqui, que foi uma negociação muito demorada. É uma câmera de 1898 que a Kodak produziu na época. E eu consegui ela num leilão feito na Inglaterra. Essa câmera estava num dos palácios lá. Quem achou ela, quem comprou, não sei, ele fez um leilão. E eu então participei desse leilão e consegui essa câmera. Você tem câmeras que participaram da história. Quais são elas? Como que você conseguiu elas? Bom, através de viagens que a gente faz, através de lojas de antiguidades espalhadas pelo mundo inteiro. Então a gente faz contato, então a gente consegue adquirir. Por exemplo, essa câmerazinha aqui, ó, ela é da Segunda Guerra Mundial. É uma câmera japonesa, em que os japoneses eles utilizavam para fotografar em espionagem, né? Tem uma câmera espiã, né? Qual foi o valor mais caro pago por uma dessas câmeras que você tem? São várias câmeras. Tem várias câmeras aqui que são valores bem considerados. Digamos, alguns bons dólares. Em média, assim, mais ou menos? Em média, em torno entre 1.000 a 6.000 dólares. Da sua coleção, você só compra as câmeras ou você também ganha? Sim, nós temos um site. E através desse site, várias pessoas do mundo inteiro entram em contato conosco, falando que tem uma câmera, que o pai, o avô já faleceu e que queria doar a câmera. Então a gente recebe, né, de bom grado, a gente recebe câmeras que foram de parentes que já faleceram e que eles têm uma história muito grande, mas eles preferiram, né, preservar esta câmera como um colecionador que cuide bem delas, e o que foi o caso. E por falar em cuidado, como que você faz a limpeza e a manutenção das câmeras? Sim, a limpeza ela é feita simplesmente limpando a poeira, né? E também com um produto, um álcool, né? Que é um álcool apropriado para se limpar as partes metálicas
das câmeras que são de metais. O gosto pelas câmeras fotográficas e o desejo de conquistar mais uma para a coleção já levou o fotógrafo em lugares distantes e inesperados. Eu estive a última vez nos Estados Unidos, em 2014, e eu cheguei lá e eu vi uma loja de antiguidades vendendo e havia bastante câmeras lá. Então eu comprei tudo. E veio em 3 malas bem grandes mesmo. Então, assim, foi inusitado porque eu com aquelas 3 malas bem grandes, passando pela alfândega, o coração palpitou bastante, mas consegui passar sem problema nenhum. Qual foi o lugar mais estranho que você comprou mesmo a câmera, assim? Numa lojinha? Qual foi o lugar mais estranho? Tem algum? Mais estranho? Eu acho que foi na Argentina. Tinha uma pessoa vendendo, ela anunciou lá na Argentina, lá na Argentina sem conhecer nada, nós pegamos um táxi, a minha esposa e eu, e fomos a um determinado lugar muito estranho, cheio de becos, e eu fui com a minha câmera fotográfica digital. Aí o pessoal começou a me enxergar com aquela câmera digital lá e falou, cuidado com essa câmera aí, porque aqui o pessoal é tal, né? Então, mas era uma câmera antiga muito interessante para a minha coleção, e eu chegando lá era um senhor muito educado, muita gente boa, um senhor bem velhinho, ele me vendeu a câmera porque estava precisando do dinheiro. Então, como eu vi que ele estava precisando do dinheiro, eu dei até um pouquinho mais. Eu lembro na época que precisava pagar, não sei se era uma conta, não sei de quê, mas eu sei que eu paguei pela câmera e ainda dei um dinheiro a mais para ele poder, para satisfazer o desejo dele. Tem alguma câmera que você tem um apreço por ela e não tem na sua coleção? Eu não pretendo aumentar. Aliás, de alguns meses para cá eu parei de comprar devido à crise, né? Então, assim, e também eu já estou assim, às vezes eu estou num lugar, compro uma câmera e chego aqui, eu já tenho ela, esqueci que eu tenho, porque são quase 3.000 câmeras. Então a gente compra uma câmera sem saber se tem ou se não tem. Então eu até parei de comprar muito também por causa disso. E você expõe essas câmeras em algum lugar ou deixa elas guardadinhas aqui? Sim, nós já expusemos em shoppings, em escolas. Você, como colecionador, conhece outros colecionadores e fica nessa de trocar uma figurinha, trocar alguma câmera ou não tem isso? Não, de trocar figurinha não. Conheço, sim, colecionadores, não só aqui no Brasil, como fora também. Tenho amigos em Portugal, tem na Argentina, mas trocar figurinha é muito raro. Porque quando a gente compra uma câmera, a gente já compra aquela que a gente não tem. Então fica sendo uma câmera que a gente quer muito. Voltando um pouco até nessa questão das câmeras antigas, quais são os modelos de câmeras que você tem aqui? Fala aquela questão do alumínio, assim, quais são os modelos de câmeras? Nós temos câmeras aqui de vários países, aliás, de todos os países que produziram câmeras, a gente tem Áustria, Hungria, Alemanha, Rússia, nós temos o Uruguai, temos Argentina, Estados Unidos, temos França, temos Espanha, Itália, e são câmeras de madeira, câmeras de ferro, de latão, de baquelite, de plástico, de alumínio, são titânio, são de todas as espécies de câmeras que nós temos aqui. Como colecionador e fotógrafo há mais de 30 anos, Mário Paiva é categórico sobre a evolução das câmeras. Como você analisa essa mudança do analógico para o digital nas câmeras? A imagem ela melhorou? Como que você analisa isso? Hoje em dia a imagem está excelente. Quando começou a digital, no ano 2000, estava ali estava engatinhando ainda a digital, ali realmente estava um pouquinho a desejar, mas hoje não, hoje nós já temos câmeras aí com 20, 24, 26 megapixels, já tem até 40, né, de 40 megapixels, que hoje dá uma imagem muito boa, mas contudo, a fotografia analógica, ela, em sua época, que é a do filme, era muito melhor. Conhecimento, técnica e talento,
o fotógrafo tinha que ter, porque você só via o resultado depois que você mandava revelar. E como a revelação era muito cara, você não podia desperdiçar fotos. Então você tinha que ter uma bagagem fotográfica para se fotografar. Hoje não, hoje a digital, você fotografa e já enxerga ali na hora, né? E perde aquele elemento surpresa da fotografia, sabe? Aquela expectativa de você ver a foto. Hoje a fotografia está muito banalizada. Antigamente, para você fazer uma fotografia assim, aquela fotografia que enche os olhos de água, o fotógrafo ele tinha que ter conhecimento total sobre a fotografia. Hoje em dia não, com Photoshop você faz uma manipulação daqui e dali e perdeu um bocado essa alegria de se fotografar. Então é isso, Mário. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite e participar do Fotometria de hoje. Obrigado você. Fique agora com uma dica de ouro do fotógrafo Pedro Lefebvre. Eu acho que antes de tudo, assim, eu acho que a fotografia é uma atividade que eu acho que as pessoas têm o impulso, né, de tentar conhecer muito da técnica, conhecer muito do equipamento, ou ter um equipamento muito bom, porque aí acreditam que assim, pô, se eu souber dominar a técnica inteira, dominar meu equipamento, tiver um bom equipamento, eu vou fazer boas fotos. E sim, suas fotos vão melhorar. Sem dúvida você vai ter fotos melhores se tiver um equipamento bom, se souber a técnica. Mas eu acho que é procurar o que te move, que faz a diferença. E foi muito legal, fiquei muito feliz de vocês terem me chamado para conversar sobre o Paisagens do Ferro, porque foi o primeiro projeto fotográfico que partiu de mim, né? Eu trabalhava já com fotografia, mas sempre era demanda de clientes. Eu quero fazer sobre isso, quero fazer sobre tal determinado tema, e eu ia lá e fotografava. E o Paisagens do Ferro foi o primeiro que eu falei assim, pô, isso me incomoda, isso mexe comigo, eu quero ir lá, ver com meus próprios olhos e explorar. E aí que eu senti a diferença na fotografia, né? Eu falo muito que a fotografia, muita gente classifica a fotografia como um registro. E eu não gosto muito dessa classificação. Para mim, a classificação melhor para a fotografia é que ela é uma mensagem. Então, se você entender o que realmente é importante para você, o que te move, o que mexe com você, o que te emociona, o que te deixa triste, feliz, ou qualquer emoção que seja, se você achar isso e se dedicar a transmitir essa sua sensação, essa sua emoção para outras pessoas, a chance da sua foto se destacar ou das pessoas começarem a sentir isso na sua foto é muito grande. Então, se eu desse uma dica é isso, assim, tipo, procura o que é importante para você. Depois que você achar o que é importante para você, aí aprende técnica, compra uma máquina melhor que você conseguir comprar, mas acho que é importante, que isso vai fazer o maior salto da sua fotografia vai ser quando você encontrar o que você quer falar, qual que é a sua voz, né?